Olá! Nesta aula nós vamos conhecer algumas ferramentas para avaliar e melhorar processos. As ferramentas são utilizadas para mapear processos, encontrar a causa dos problemas, identificar alternativas, planejar ações de melhoria, além de permitir que se realize a melhoria contínua nos diferentes processos organizacionais. Mas para se usar uma ou mais ferramentas gerenciais, faz-se necessário, segundo Maranhão e Macieira, criar um ambiente favorável à solução de problemas. Os autores recomendam a utilização de 3 tipos de recursos. São eles: recursos humanos treinados, metodologias de trabalho ou softwares e a infraestrutura adequada, que equivaleria ao hardware. No Brasil, ainda há muitos gestores que tomam decisões de forma instintiva, sem que se faça qualquer uso adequado de uma ferramenta. Um elemento importante é lembrar que, independentemente da metodologia adequada, os problemas precisam ser identificados. Ou seja, os gestores devem reconhecer que realmente há um problema, que algo está errado e que, portanto, há necessidade de buscar uma forma de resolvê-lo. Dentre as metodologias e ferramentas para avaliar e melhorar os processos, nós vamos trabalhar nesta aula com algumas delas. Vamos ver quais são: a estrela decisória, o ciclo PDCA, 5W2H, fluxograma, matriz Guth e diagrama de Chikawa. Vamos conhecer agora a metodologia da estrela decisória. A estrela decisória, segundo Maranhão e Macieira, pela sua simplicidade e resultados amplamente comprovados, possui boa aceitação. Essa ferramenta passou a ser conhecida e utilizada no Brasil através dos CCQs, Círculos de Controle da Qualidade. A ferramenta foi desenvolvida no Japão após o término da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma ferramenta baseada em uma filosofia de trabalho em grupo. Ela determina uma sequência lógica de passos. Conheça a ferramenta estrela decisória no esquema a seguir. A estrela decisória é uma metodologia utilizada para a solução de problemas. Ela compreende 8 passos. Passo 1. Deve-se especificar o problema e definir os objetivos a serem alcançados. O passo 2. Deve-se selecionar os fatores de análise ou coletar os dados e informações. Passo 3. Organizar e analisar os dados e informações. O 4º passo compreende o estabelecimento das causas possíveis do problema. Passo 5. Elaborar as possíveis soluções. O 6º passo é o responsável pela avaliação de possíveis soluções. O passo 7. Decide escolher as soluções a serem implementadas. E por fim, o último passo é onde ocorre a implementação das soluções escolhidas. Utilizando-se a estrela decisória, o problema acaba progredindo racionalmente, ou seja, as etapas para a solução do problema vão surgindo de forma natural. Vamos agora conhecer um pouco mais de cada um dos passos dessa metodologia. Primeiro passo: deve-se especificar o problema e definir os objetivos a serem alcançados. Neste primeiro passo, algumas perguntas são necessárias. A especificação é clara? Todas as pessoas envolvidas na proposta de solução do problema realmente entenderam qual é o problema? Os recursos e prazos para a solução do problema são reais? Ou seja, há coerência entre o objetivo e o tempo previsto para a solução? Se alguma das respostas for negativa, então se faz necessário realizar um esclarecimento ao grupo, retomando as definições dos objetivos, os motivos que levaram ao uso da estrela decisória. Nesta etapa, também se poderá utilizar a técnica de brainstorming. É uma técnica de criatividade em grupo, que consiste no maior levantamento de número de ideias sem que haja um julgamento prévio. O objetivo dessa técnica é a de gerar o maior número de ideias acerca do tema. Segundo passo: deve-se selecionar os fatores de análise ou coletar os dados e informações. Nesta etapa, deve-se identificar os principais fatores que interagem com o problema. Atenção especial deve ser dada à identificação desses fatores. Se houver qualquer erro,
provavelmente o grupo perderá tempo e ainda poderá gerar um outro problema. Nesta etapa, também se efetua a coleta de informações necessárias acerca daquele problema. Especial atenção deve ser dada a essa coleta de informações. Novamente se destaca a importância do comprometimento das pessoas na solução dos problemas. As informações, na maioria das vezes, deverão ser buscadas em áreas diferentes, setores diferentes e até mesmo no ambiente externo. É preciso estar atento aos detalhes dessa fase. Se o levantamento que foi realizado não está atendendo os objetivos formulados, deve-se rever o levantamento de informações e, se necessário, voltar ao passo 1. Terceiro passo: organizar e analisar dados e informações. Depois de se ter coletado os dados, as informações, é o momento de realizar então uma análise cuidadosa, estabelecendo a interdependência dos diferentes processos envolvidos. Nessa etapa, é importante que se utilize outras ferramentas que podem ajudar na organização dos dados e na própria análise. Pode-se utilizar, por exemplo, a matriz Guth, diagrama de Pareto, dentre outras. O objetivo deste terceiro passo é a organização dos dados e a realização da análise inicial, fornecendo assim os elementos necessários ao passo seguinte. Já o quarto passo deve estabelecer que causas este problema está tendo. De posse das informações do passo anterior, parte-se então para o entendimento das causas do problema. Ora, só poderemos resolver um problema se entendermos o que está causando tal problema na empresa. Além de se identificar o problema, é fundamental que se estabeleça as relações de interdependência entre os diferentes fatores que poderão estar contribuindo para que o problema ocorra. Nessa fase, o grupo também deverá certificar-se que realmente encontraram as causas do problema. Deverão sistematizar as informações de forma que todos os envolvidos possam se apropriar dessas informações. Uma ferramenta que poderá ser utilizada nessa etapa é o diagrama de Ishikawa. Essa ferramenta vai ser explicada um pouco mais adiante, nessa aula ainda. Antes de passar para o passo seguinte, deve-se, segundo Maranhão e Macieira, responder à seguinte pergunta: se as causas identificadas forem totalmente eliminadas, o problema desaparecerá completamente? Se a resposta for negativa, deve-se esgotar as possibilidades, até que se possa obter uma resposta afirmativa a essa pergunta. O quinto passo trata da elaboração de possíveis soluções. Novamente, venho insistindo, uma visão sistêmica é indispensável nessa fase. Deve-se considerar que pode haver mais de uma solução para o mesmo problema. É importante que o grupo possa elencar todas as possibilidades, para depois então optar por aquela que melhor atenda às necessidades da organização. Tem um outro ponto relevante. Neste quinto passo, é o passo que se pode cair numa cilada. Aquela velha história da solução pronta. Para velhos problemas, há velhas soluções. Novos problemas, devemos pensar em novas soluções. Usar uma solução errada para um problema só fará com que no futuro novos problemas possam surgir. Uma pergunta fundamental ao final desta etapa é: as soluções estão de acordo com os objetivos definidos? Se não estiverem, faz-se necessário então tomar ações corretivas a fim de que se possa alinhá-lo ao que realmente se está buscando com a solução daquele problema específico. Sexto passo: avaliar as possíveis soluções. Após se elencar, então, as possíveis soluções, é preciso avaliá-las. Para isso, uma simulação da implementação de cada uma dessas soluções se faz necessário. Deve-se considerar que pode ser uma etapa desgastante para o grupo, mas é indispensável que se possa pensar nas possíveis consequências se adotarmos a solução A ou a solução B. Não se pode esquecer ainda da importância de se ter clareza das relações de interdependência entre os diferentes fatores. Neste caso, Maranhão e Macieira elencam que alguns elementos deverão ser levados em consideração nessa etapa, como, por exemplo, fatores tecnológicos, ou seja, verificar se há recursos tecnológicos adequados para implantar a solução escolhida.
Ainda, fatores econômicos. Há capital suficiente para que se possa implementar a solução em questão? O fator tempo. O prazo de solução é aceitável? Há ainda que analisar os fatores políticos. Analisar qual será a repercussão do próprio grupo de trabalho e na empresa como um todo, no momento em que essa solução for implementada. Deve-se considerar que esses elementos devem ser analisados a partir de cada uma das soluções propostas. O 7º passo é o momento de se decidir e escolher então entre as soluções apontadas qual delas vai ser implementada. Nessa fase, o grupo efetivamente escolherá a ou as soluções que deverão ser implementadas. Trata-se de uma tomada de decisão importante. Ao se escolher uma ou mais alternativas de solução, é fundamental que se pense no custo-benefício dessa decisão. Também é necessário pensar no ambiente interno da empresa e como tal decisão afetará esse ambiente. Vamos ao 8º passo. Neste passo, nós vamos implementar as soluções escolhidas. Depois de todos os passos anteriores, parece ser fácil a implementação da solução, ou soluções, mas é um momento que requer cuidado. Uma ferramenta importante e que pode auxiliar nessa fase é o 5W2H. Essa ferramenta também vai ser explicada nessa aula. Não se pode esquecer que as pessoas envolvidas no processo de melhoria ou solução do problema devem ser envolvidas e entender o porquê de tais mudanças. Mesmo que as mudanças sejam benéficas para a empresa e para o próprio funcionário, é comum nós escutarmos, mas para que mudar? Sempre fizemos assim? É preciso criar um plano, então, para a implementação dessa solução, de tal forma que essa 8ª etapa tenha êxito. Ao final dos passos da estrela decisória, podemos realimentá-la, ou seja, recomeçar o processo através do 1º passo. Essa ferramenta, neste ponto, é semelhante a outra ferramenta, que também será utilizada na solução de problemas, que é o ciclo PDCA. Vamos conhecer agora a metodologia PDCA. A metodologia PDCA, ou ciclo PDCA, compreende 4 fases: planejar, executar, verificar e agir. As letras iniciais se referem às mesmas palavras, porém em inglês. Vamos ver cada uma dessas etapas. Na etapa de planejamento, o autor aqui coloca que deve-se definir as metas, definir os métodos. Na execução, educar e treinar, executar a tarefa e ainda medir. No caso da verificação, deve-se verificar os resultados e analisar a situação. Por fim, a 4ª etapa, o agir. Deve-se agir corretivamente. Cabe salientar ainda que alguns autores subdividem algumas etapas em etapas menores, como é este caso que aparece no modelo apresentado, onde, por exemplo, a etapa de planejamento compreende 2 etapas menores, como definir metas e definir métodos. O ciclo PDCA é uma ferramenta fundamental na gerência de processos. Na década de 30, Shewhart, professor e estatístico americano, desenvolveu essa ferramenta que ele chamou de ciclo especificar, fazer, inspecionar. Mais tarde, Deming, que fora aluno de Shewhart, completou o ciclo adicionando a fase de ação, ou seja, a ação corretiva efetivamente. Observe que o ciclo PDCA se assemelha à estrela decisória. Ambas as ferramentas utilizam-se do princípio que se deve planejar, executar o que foi planejado, controlar e corrigir. Nas empresas, o PDCA é utilizado em diferentes níveis organizacionais, desde o chão de fábrica até o nível de direção. Cabe salientar ainda que o ciclo PDCA é contínuo, ou seja, depois que se agiu de forma corretiva, um novo ciclo deve ser rodado, reiniciando o processo. Nesta aula, nós já comentamos sobre o uso de ferramentas e agora vamos conhecê-las melhor. Plano de ação 5W2H. A ferramenta 5W2H é muito utilizada para se definir os planos de ação. A ferramenta compreende 7 perguntas em inglês, 5 iniciam com a letra W e outras 2 iniciam com a letra H. Daí, então, o nome. Primeira, o, quem,
Perguntas básicas. Quem é o cliente? Usuário ou beneficiário? Quem executa? Quem gerencia? Quem fornece? E ainda quem participa das decisões? A segunda, what, o que, qual, quais são as entradas do processo, quais são as saídas, quais são os indicadores, quais são as metas, os recursos, quais são os problemas e os métodos ou tecnologias. Terceiro elemento, when, quando. Quando é planejado o processo? Quando é executado? Quando ele é avaliado? O quarto elemento dessa ferramenta, where, onde. Onde é planejado o processo? Onde ele é executado? E ainda onde ele é avaliado. O quinto elemento, why, por quê? Por que e para que esse processo existe? O sexto elemento é how, como é planejado o processo. Essa é a palavra que se refere ao primeiro H. Como é executado, como é avaliado, como as informações são registradas e disseminadas, como é a avaliação da satisfação do cliente, como está o desempenho do processo. Por fim, o sétimo elemento, ou segundo H, how much, quanto custa, se refere então ao orçamento para implementar essa situação, essa solução daquele problema. Conheça agora uma outra ferramenta utilizada nas organizações, especialmente na avaliação e melhoria de processo. Estamos falando dos fluxogramas. Um fluxograma é a representação de fenômenos quaisquer, traduzindo então um raciocínio esquematizado, cujo objetivo é o de facilitar a compreensão da exata tramitação de um certo fluxo de trabalho, de um formulário ou ainda de uma rotina. Para você entender melhor o que é, para que serve um fluxograma, acompanhe o esquema a seguir. O objetivo neste caso é o de atender à solicitação do cliente. Qual é o escopo? Prever as tarefas elementares da cozinha. O ponto de vista é o da cozinheira iniciante. Vamos ver então. Começa o processo com a solicitação. Colocar a frigideira no fogo é a etapa seguinte. Em seguida, se deve colocar uma colher de sopa de margarina na frigideira, já no fogo. Observar o aquecimento da gordura. Aqui tem uma pergunta interessante. Atingiu a temperatura correta? Se a resposta for não, volta-se à etapa anterior, ou seja, observar o aquecimento da gordura. Se a resposta for positiva, deve-se ir à etapa seguinte, selecionar um ovo na geladeira. Na etapa seguinte, se quebra o ovo e inspeciona o mesmo. A pergunta é, está estragado? Sim. Então, deve ser descartado e se retoma o processo, selecionar outro ovo na geladeira. Se a resposta dessa tomada de decisão for não, deve-se verter o ovo na frigideira. Adiciona uma pitada de sal, observa o ponto do ovo e banha o ovo com gordura. Mais uma resposta aqui é necessária. Atingiu o ponto desejado? Não. Então, continua observando o ponto do ovo e continua banhando o ovo com a gordura. Se a resposta for sim, deve-se retirar a frigideira do fogo, escorrer o excesso da gordura do ovo e, por fim, servi-lo. Você pode estar se perguntando, mas afinal, fritar um ovo é uma tarefa tão fácil. Por que então complicar? Na verdade, nas empresas, há dezenas ou centenas de tarefas como essas, ou processos ainda, que são realizados diariamente, sem que a gente pense muito em como os realizamos, afinal, são atividades corriqueiras. Temos aqui pelo menos 3 possibilidades. Primeiro, achar que está bom do jeito que está. Afinal, essas tarefas sempre foram realizadas dessa forma. Segundo, esperar ocorrer um ou vários problemas para só então tomar as providências de estudar o processo para sanar o problema. Ou ainda, terceira opção, passar a observar as tarefas e processos a partir de uma outra ótica, sempre tendo em mente a pergunta, como posso fazer para melhorar esse procedimento, essa tarefa? Ou ainda, como posso melhorar o processo como um todo? Você deve ter observado que nos fluxogramas se utiliza uma série de símbolos. Os símbolos utilizados em fluxograma têm por finalidade colocar em evidência a origem, o processamento e o destino daquela informação.
Sempre que se utilizar um símbolo pouco conhecido, deve-se acrescentar uma legenda no final do fluxograma. Lembre-se, a função básica de um fluxograma é documentar um processo, para que se possa identificar as áreas que precisam ser aperfeiçoadas. A fluxogramação ou desenho do processo através de fluxogramas é uma excelente forma de entender o funcionamento interno e o relacionamento entre diferentes processos empresariais. Por fim, não se esqueça que na gestão por processos o fluxograma é uma ferramenta indispensável. Outra ferramenta utilizada na gestão por processos é a matriz Guth. Essa ferramenta usualmente é utilizada para a priorização de solução de problemas já identificados. As letras G, U e T significam G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Maranhão e Macieira explicam que G, que se refere à gravidade, se refere ao custo que a organização pode estar perdendo ou poderá perder se o problema não for solucionado. Urgência refere-se ao prazo. Qual é o prazo necessário para implantar a solução para evitar danos maiores? Tendência refere-se à tendência de, se nada for feito, o que vai acontecer? Pode ser uma situação de estabilidade, de agravamento ou ainda de atenuação do problema. Conheça no esquema a seguir a matriz Guth. Na matriz Guth, uma maior pontuação é atribuída à situação que representa o maior perigo para a empresa. Nós temos uma escala de pontuação, que vai do 1 até o 5. E na escala aqui nós vamos ver na gravidade, na urgência e na tendência, as situações de maior perigo estão representadas com uma pontuação 5. Ou seja, no caso da gravidade, o prejuízo ou a dificuldade é extremamente grave. Qual é a urgência então nesse caso? É necessária uma ação imediata. Qual é a tendência? Se nada for feito, o agravamento da situação será imediato. Nós vamos ver também que numa pontuação 4, ficariam os casos em que a gravidade é alta, mas ainda tem uma certa urgência. Qual é a tendência nesse caso? De piorar a curto prazo. Também é uma situação que merece muita atenção. Na pontuação 3, nós temos os casos grave, a urgência o mais cedo possível e que provavelmente vão piorar, então, a médio prazo. Na pontuação 2 e 1, nós vamos encontrar os casos menos graves ou quase sem gravidade. Já no que se refere à urgência, são problemas que podem esperar um pouco ou ainda que não tem pressa. A tendência desses problemas é de piorar somente a longo prazo ou ainda ficar estável, não piora, mas também não melhora. Essa ferramenta é especialmente importante quando a empresa possui diferentes problemas e os gestores não estão sabendo exatamente que decisão tomar. Qual é a prioridade? Nesses casos, a matriz Guth revela-se como uma ferramenta de grande ajuda na tomada de decisão. É importante destacar ainda que a matriz Guth, assim como outras ferramentas citadas nessa aula, comumente são utilizadas em um momento específico de uma determinada metodologia, como é o caso do uso na estrela decisória. A seguir, apresenta-se outra importante ferramenta na gestão por processos, o diagrama de Pareto. Pareto, economista e sociólogo italiano, estabeleceu a regra 80-20, também conhecida como princípio de Pareto. Trata-se de gráficos utilizados para classificar causas que atuam em um determinado processo, de acordo com o seu grau de importância. Esses gráficos são construídos considerando-se a frequência do problema ou o custo causado por essa frequência. A regra de Pareto, conhecida como regra 80-20, afirma que 80% das causas triviais respondem por cerca de apenas 20% dos resultados significativos e 20% das causas essenciais respondem por 80% dos resultados mais importantes. A seguir, então, vamos apresentar outra importante ferramenta na gestão por processos, o diagrama de causa e efeito, conhecido também como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe. Ishikawa desenvolveu essa ferramenta para análise de processos produtivos. Para ele, sempre existirá uma relação de causa e efeito em relação aos assuntos de interesse da organização. Neste caso, em relação à análise e melhoria de processos,
o diagrama possui ainda algumas variações propostas por Ishikawa. São elas: o diagrama de causa e efeito convencional, que utiliza os subprocessos, subsistemas ou módulos específicos ao processo analisado. O diagrama de 4M, semelhante ao anterior, porém considera aqui que as causas dos problemas podem ter 4 origens: mão de obra, método, máquina e material. E ainda um terceiro tipo, diagrama de causa e efeito sequencial, que é utilizado para definir as sequências do processo. Para sua elaboração é necessário conhecimento detalhado do processo. Para finalizar esta aula, vamos acompanhar um exemplo de aplicação da metodologia da estrela decisória, em que várias das ferramentas apresentadas nesta aula são utilizadas. Temos aqui um problema. Imagine a seguinte situação: na cozinha de um hotel, a partir de um determinado momento, passou-se a queimar a maioria dos bolos assados no dia. A qualidade do produto está comprometida. Por conta disso, o atendimento fica limitado. E isso faz com que os bolos sejam trazidos de um outro hotel da mesma rede e acaba por gerar mais custos extras. E ainda, claro, problemas com a clientela. Neste caso, vamos trabalhar com a metodologia da estrela decisória. Primeiro passo: especificar o problema e definir os objetivos a serem alcançados. O problema: num determinado período, os bolos da cozinha do restaurante vêm sendo queimados. Objetivo, então: que os bolos não devem queimar. E ainda se percebe a falta de comprometimento dos próprios cozinheiros com a receita. Segundo passo: selecionar os fatores de análise ou coletar dados e informações. Quais são os dados e informações que nós podemos levantar nesse caso? A receita. Se observou que é uma receita já antiga e normalmente não se tem problemas. Também é usada em outros hotéis da mesma rede e não tem os mesmos problemas que estão ocorrendo agora. Elemento e ingredientes. Os fornecedores são os mesmos para os diferentes hotéis da rede. Aparentemente, os produtos não apresentam irregularidade. Batedeira. Funciona ao ser usada para os outros produtos normalmente. Já no caso do forno, ele é antigo, mas bem conservado. Passou por uma adaptação nos queimadores, pois o gás passou de engarrafado para canalizado. Outros produtos são assados no mesmo forno e não tem problema algum, está tudo funcionando. Temos ainda o elemento cozinheiro. Ele trabalha na empresa, na cozinha do hotel, há mais de 2 anos, sem precedente de problema. Disse que está satisfeito com o seu trabalho e acredita que o problema deve ser na mudança da qualidade dos ingredientes. O terceiro passo da estrela decisória é organizar e analisar os dados e informações. Pela coleta inicial dos dados, a suspeita acabou recaindo sobre o fogão. Foi realizada uma análise para identificar melhor o problema e o cozinheiro foi a um outro hotel da rede assar seus bolos por um determinado tempo e levou junto seus ingredientes. Outro cozinheiro veio para o lugar deste para usar o fogão suspeito e confirmou-se que o problema era realmente no fogão. Analisando-se melhor, descobriu que na tal adaptação feita no fogão se esqueceram de colocar um refletor e isso causava aquecimento irregular no fogão, queimando os bolos. No entanto, para bolos menores não havia esse problema, pois eram assados numa bandeja superior, onde o problema era menos grave, e o cozinheiro conseguia controlar melhor a queima dos bolinhos. O quarto passo da estrela decisória é estabelecer as causas do problema. Vamos ver agora. Utilizamos então o diagrama de Ishikawa para poder entender por que o bolo estava queimando. Neste caso, o bolo queimado é o efeito. Mas quais são as causas? Vamos ver aqui que nós temos os 4 M's. Máquina, que se refere ao fogão, material, que se refere aos ingredientes, o método, que se refere à receita, e por fim a mão de obra, que se refere aos cozinheiros. No caso dos materiais, dos ingredientes, não tem problema algum. No caso da receita, também não há problemas. Já nos outros 2 elementos, a máquina e a mão de obra, apresentam problemas. No caso da máquina, a temperatura é irregular e uma manutenção precária. No caso da mão de obra, foi identificada uma certa falta de cuidado no trabalho por parte dos cozinheiros.
Pelo exposto, então, o cozinheiro não tinha o cuidado necessário com os bolos grandes, já que o problema era resolvido trazendo bolos de outro hotel. Não havia por que ele se preocupar. Ainda não havia reclamação direta de clientes. A empresa de manutenção agiu incorretamente. Outro levantamento feito foi que não havia problema na receita, mas o processo de assar o bolo é que não estava adequado. No que se refere aos ingredientes, também não havia problema algum. Vamos agora ao quinto passo, elaborar as possíveis soluções. Acompanhe. Nós temos aqui, então, as causas e as possíveis soluções. As duas causas encontradas aqui para o problema dos bolos queimados foi o comportamento do cozinheiro e do gerente e o próprio fogão. No caso do comportamento do cozinheiro e do gerente, nós temos algumas soluções possíveis. Por exemplo, substituir o cozinheiro ou ainda treinar novamente o cozinheiro, focando a sua responsabilidade na satisfação do cliente e nos custos da operação. E no caso do gerente, dar um novo treinamento, focando na supervisão do serviço. Já no que se refere ao problema do fogão, as soluções apontadas foram comprar um novo fogão, ou fazer a manutenção, a revisão do fogão atual, substituir a empresa de manutenção, ou ainda manter a empresa de manutenção, mas rever o contrato. Por fim, instituir uma fiscalização formal das manutenções. No sexto passo da metodologia, é preciso avaliar as possíveis soluções. Acompanhe agora como é que elas foram avaliadas. Nós temos aqui alguns aspectos de análise, no que se refere à tecnologia, à questão da economia, o tempo e ainda a questão política. Para a solução substituir o cozinheiro, tem-se que trata-se de um bom empregado, associado ao risco de uma nova contratação e de não se ter esse empregado tão bom assim. Observe que, como recurso tecnológico, sim, deveria ser trocado. No caso do econômico, também. Já no tempo, não. Ou seja, fazer uma nova contratação não é interessante para a empresa. No aspecto político, também ficou negativo. Já na segunda solução possível, treinar novamente o cozinheiro, tem-se que ele nunca foi treinado, ou seja, sim, é um elemento importante que deve ser observado. No terceiro elemento apontado como uma solução possível, o treinamento do gerente, ele necessita de uma certa oxigenação, ou seja, atualizar-se. No caso do elemento fogão, dessa causa do problema, primeira solução possível foi comprar um novo fogão. O custo e o benefício não são compensadores, o atual fogão ainda atende plenamente às necessidades. Já no caso de fazer uma manutenção, uma revisão do fogão atual, é possível identificar outras possibilidades. E ainda, no caso de substituir a empresa de manutenção, a empresa deve merecer uma nova chance. No item 2.4, manter a empresa de manutenção, porém rever o contrato, a empresa deve sim assumir a falha como uma condição para manter-se como fornecedora. Por fim, dentre as soluções possíveis apontadas, instituir uma fiscalização formal das manutenções. Neste caso, a fiscalização é essencial em todos os contratos e ela não é feita. Tanto nos ambientes tecnológico, econômico, de tempo e político, sim, é uma solução que deve ser implementada. O sétimo passo se refere à decisão, ou seja, escolher as soluções a serem implementadas. Neste caso, as soluções escolhidas foram: primeiro, treinar os cozinheiros da rede de hotéis novamente, treinar também o gerente. Uma outra decisão tomada foi a de fazer a manutenção do fogão, de manter a empresa que fez a manutenção, mas rever o contrato, ou seja, exigir uma fiscalização formal das manutenções realizadas. Agora temos então o último passo da estrela decisória, implementar as soluções escolhidas. Acompanhe. Nesse caso, para o plano de ação, nós vamos utilizar os 5W2Hs, com cada uma das etapas e a sua própria finalidade. O que então? Retreinar os gerentes alertando sobre a necessidade de controlar os processos de produção na cozinha e sobre a comunicação interpessoal com a equipe de trabalho. Quem? Quem deve fazer isso? Os recursos humanos. Onde isso deve acontecer? Na prestadora de serviço de treinamento. Quando deve ser feito?
realizar nas folgas do gerente, explicando que é do seu interesse o melhor funcionamento dos processos. Por que deve ser feito? Para solucionar problemas que existem e evitar novos problemas, melhorando assim a qualidade dos processos e a própria produtividade. Como vai ser feito? O RH elaborará um programa de treinamento junto à empresa responsável, que prestará antes de tudo uma consultoria sobre esse treinamento. Quanto custa? R$ 1.500 por gerente, totalizando, neste caso, R$ 7.500 para os 5 gerentes. Nesta aula, vimos várias ferramentas e metodologias que são utilizadas nas organizações em geral e que possuem um papel fundamental, especialmente se o caso for da gestão por processo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A dica de hoje é a leitura do texto Requisitos de Especificação para Projeto, Operação e Gerenciamento dos Processos de Negócio, que se encontra no anexo A do livro Gestão por Processos, uma abordagem da moderna administração, do autor José Oswaldo de Sordi, editora Saraiva. Bons estudos!